Olá pessoal, aqui é o Otávio Dalvi. Estou retornando hoje com as aulas do QGIS. Hoje nós vamos dar início à aula 4. Eu vou falar um pouco sobre o arquivo Shape, que é o formato Shapefile, e mais algumas questões relacionadas à pasta do projeto do QGIS, e como criar essa pasta e esses arquivos Shape. Por que falar um pouco de organização? Porque quando a gente fala de QGIS, a gente tem que ter organização, porque são muitos arquivos, muitos dados diferentes, e se nós não tivermos organização, pode não funcionar. O arquivo Shape ele é um pouco complexo de lidar, porque são vários arquivos relacionados a um só dado vetorial, a uma só feição vetorial. Antes da gente seguir, eu gostaria de pedir a vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal e que curtam o vídeo para que ele seja mais relevante para outros usuários do QGIS que possam também estar buscando conhecimento. Sobre os tópicos da aula de hoje, que seria a aula 4, a gente falar sobre arquivo Shape, vamos criar alguns arquivos durante a aula e sobre a organização da pasta do projeto. Então vou falar primeiro sobre o arquivo, depois a organização, depois nós vamos para a pasta do projeto. Por que falar de organização? Porque como a gente pode ver nessa pasta, o arquivo Shape ele é dividido em vários arquivos. No mínimo 3, mas isso podem chegar a 6 ou 7 arquivos em uma mesma pasta. Nesse exemplo aqui nós temos 6 exemplos de arquivos derivados do arquivo Shape, mais um arquivo de delimitação de camada. O arquivo Shape seria esse arquivo, na extensão SHP, ele contém os dados vetoriais, são realmente os dados do desenho do que você está vendo. O arquivo PRJ contém algumas informações relacionadas ao datum, ao sistema de referência de coordenadas dessa camada, dessa feição. Ele também é importante, apesar de não ser obrigatório, mas ele é importante. O DBF é o arquivo de banco de dados, né? Então ele armazena as informações cadastrais, nome da feição, os atributos, quaisquer atributos que você informe na feição, ele é armazenado dentro desse arquivo DBF. Por ser um arquivo DBF, ele está linkado aqui ao Excel, que abre esse tipo de arquivo também, mas não é criado especificamente pelo Excel, um arquivo criado pelo QGIS, que é um banco de dados. E o arquivo SHX, ele faz a ligação entre os demais arquivos. Então ele que é o link para o QGIS saber que tem vários arquivos. Então se você apagar qualquer um desses arquivos que eu citei até o momento, pode corromper o projeto, o seu arquivo, e ele não ser lido mais pelo QGIS. Os demais arquivos são auxiliares, têm algumas funções, mas não são obrigatórios. E esse arquivo aqui de QGIS Layer Settings, ele é um arquivo de delimitação de camada. Então ele facilita que o QGIS já abra esse arquivo com determinada cor, determinada configuração. Esse é assunto para uma aula mais futura, mas é um arquivo interessante também que pode ser salvo junto. Então nós observamos que são pelo menos 3 extensões distintas, pode chegar a 6, 7, e esses arquivos eles têm o mesmo nome. A única coisa que muda é a extensão, que são os 3 nomezinhos finais. Então eles têm que ser mantidos na mesma pasta, porque se um tiver numa pasta, outro em outra pasta, o QGIS não vai conseguir abrir. Então, como são vários arquivos, a gente tem que manter uma organização. Então o primeiro passo para a gente criar os nossos arquivos Shapes é criar uma pasta. Nesse caso especificamente, eu crio uma pasta chamada aula 4 QGIS e nós vamos salvar os nossos arquivos aqui dentro para evitar que eles fiquem perdidos no nosso desktop ou em qualquer outra pasta. Sempre criem a pasta do projeto que vocês vão trabalhar antes de iniciar o projeto propriamente dito. Então nós vamos iniciar o QGIS agora. Eu vou dar uma pausa no vídeo para a gente dar seguimento. Bom, essa é a tela do QGIS e a partir daqui a gente vai dar seguimento ao nosso trabalho. Como eu falei, a organização da nossa pasta lá é importante para a gente poder
manter a organização dos arquivos e não perder algum arquivo. Antes de dar seguimento aqui à criação dos arquivos, eu vou só fazer uma observação sobre o painel navegador. Essa é a configuração do QGIS que eu uso. Se vocês quiserem saber mais sobre a configuração, tem um vídeo anterior na playlist que vocês podem buscar. Mas o painel navegador, vocês podem acioná-los por aqui, o botão direito, navegador. Ele aparece aqui. Se não estiver aparecendo, ele pode aparecer assim ou assim. É só vocês arrastarem para cá e escolherem entre o camadas e o navegador. O navegador facilita para mim achar os meus arquivos. Então vou adicionar aqui, só para a gente ter algumas informações, o shape do limite municipal. Então abri por aqui, 2 cliques em cima da feição, já joga para cá. Vou fazer o mesmo para a minha imagem, para a gente poder trabalhar sobre uma imagem. Ok. Então aqui a gente tem o painel. Adicionamos a imagem. E aqui a gente pode arrastar para que a imagem fique por baixo. Também é um assunto para um próximo vídeo, mas já facilita na organização. A ordem que aparece aqui é o que está por cima, aparece primeiro, né? Então vamos criar um arquivo shape. Para criar um arquivo shape, a gente vai em uma área de interesse. Por exemplo, eu quero vetorizar, através de fotointerpretação, o contorno dessa propriedade. Então eu vou posicionar o mapa, que essa imagem ela já é georreferenciada. Também tem um vídeo anterior ensinando como adicionar imagens de satélite ou do Geobase, que é no caso aqui do Espírito Santo, no QGIS. Então, para criar esse arquivo, a gente pode vir aqui nesse atalho ou vir em camada, criar nova camada Shapefile. O QGIS ele aceita 3 tipos de feições, de dados de feições, né? Tipo polígono, tipo linha ou tipo ponto. Numa mesma feição você não pode ter os 3, é apenas um. Caso o limite da propriedade é um polígono, então a gente vai escolher o tipo polígono. Codificação, eu prefiro sempre usar codificação sistema. O sistema de referência é o que você está usando, no caso aqui eu estou usando o Sirgas 2024K, então é o que é mais relevante nesse caso aqui, porque é o oficial do Brasil, e o TM24 Sul é a zona que o Espírito Santo está inserido. Aqui a gente vai criar as colunas. Essa coluna que a gente cria aqui, ela vai aparecer na tabela de atributo. Então o nome que você der aqui vai ser o nome da coluna da feição na tabela de atributo. Então é sempre importante ter uma coluna do tipo nome, para que a gente possa nomear essa feição. Então vem aqui nome, escreva o nome da coluna, que vai ser nome, tipo dado de texto, comprimento 80, que é o máximo que pode aceitar o campo. O nome da coluna pode ter no máximo 10 caracteres e o campo onde você vai inserir a informação pode ter no máximo 80. Você pode escolher tipo número inteiro, número decimal ou data também, dependendo da finalidade. Nesse caso, vamos manter apenas a coluna tipo nome. Então, nós removemos essa coluna ID. Então, vou selecionar ela, clicar em remover. Então, mantendo apenas a coluna nome, eu vou clicar em OK. E o QGIS já vai abrir a janela para mim escolher onde eu vou salvar. Como eu já tinha salvo antes, ele já abriu aqui na área de trabalho, aula 4, né? Mas eu vou navegar aqui, ó, área de trabalho, aula 4, e vou dar um nome. Essa coluna vai se chamar área total. O tipo já está aqui, Shapefile, clica em salvar. Volta aqui para a tela do QGIS automaticamente, já com a camada criada aqui, né? Então já temos a feição, só que ainda não tem nenhum dado vetorial. Na pasta, na área de trabalho, já tem os mesmos arquivos, os mesmos 5 arquivos criados lá dentro. Eu posso renomear esses arquivos, desde que eu renomeie todos eles para o mesmo nome. Se eu selecionar todos e clicar em renomear e alterar o nome, ele vai alterar o nome para todos, só que eu não posso fazer isso com a feição aberta no QGIS. Eu tenho que remover ela do QGIS para depois renomear, desde que a extensão permaneça um para cada e o nome de todos permaneçam o mesmo. Voltando para o QGIS, agora nós vamos adicionar dados, que é efetivamente criar as feições.
Para criar uma feição, a gente tem que colocar ela em edição, clicando nesse lápis, aparece o lápis aqui também dentro do ícone, e clicar em adicionar feição. Aqui eu vou vetorizando manualmente, então eu vou clicando com o mouse, cada clique ele cria um vértice, e com o scroll do mouse, que é a rodinha, né, que funciona como zoom, se você apertar ela, ela funciona como mão. Então você pode arrastar a tela sem criar um vértice e clicar para criar um vértice com o botão esquerdo normalmente. Então eu vou clicando e arrastando com a rodinha. Se por acaso eu clicar sem querer, é só apertar Delete que ele vai apagar o vértice, o último vértice criado. Então a gente pode criá-lo novamente no local correto. Então vou fazer aqui, criar vários vértices. E esse processo chama-se vetorização. A gente está interpretando uma imagem, está vetorizando a informação que a gente está vendo, que no caso é o limite da propriedade. Quanto mais cliques e mais você se aproximar, mais fiel vai ser a representação. Quanto mais afastado, menos detalhes você vai ter do que você está fazendo. Então, cliquei sobre o último vértice, não preciso criar mais nenhum outro. Eu clico com o botão direito e vou encerrar a criação dessa feição. Aqui abre já a janela para mim dar um nome a essa feição. Lembra que eu escolhi lá o nome do campo, seria nome, então ele aparece aqui. Qual vai ser a informação que vai nessa coluna para essa feição? Nesse caso aqui eu vou colocar a sigla que vai ser ATP e vou dar OK. Essa feição já vai aparecer aqui do jeito que eu desenhei. Como o QGIS atribui cores aleatórias e sólidas geralmente, eu posso alterar isso aqui clicando com o botão direito sobre a camada, propriedades, estilo, né, na aba estilo, preenchimento simples aqui eu mudo. E eu posso ter duas opções. Eu posso colocar o preenchimento transparente, que é essa opção, ou posso manter o preenchimento com a cor, mas mudar o estilo do preenchimento para sem pincel. O contorno, que é importante você colocar um contorno, uma cor chamativa ou que se destaque para você poder visualizar. Um contorno amarelo, o preenchimento a gente pode botar ou transparente ou sem pincel, não há necessidade de fazer os dois. Aplicar, OK. Nós temos o contorno aqui em amarelo da feição que a gente acabou de desenhar. O processo para criar linhas e pontos é basicamente o mesmo. Eu vou repetir só para a gente poder fixar essa informação. Então, clicando aqui nesse... Antes eu vou salvar aqui, ó. Depois que você criou, você pode vir nesse disquete com um lapisinho e salvar. E com esse lápis você tira a edição. Quando você alterna a edição, você desabilita todas as informações, todas as ferramentas, relacionadas à edição. Quando você deixa ela editável, as ferramentas ficam habilitadas. Quando você tira, fica desabilitado, para evitar que você edite uma feição, uma camada sem querer. Vamos criar uma estrada, por exemplo, e vamos representá-la como uma linha. Nesse caso, a gente vai em adicionar shapefile, escolha o tipo linha. Você sempre tem que lembrar, porque é complicado mudar uma linha, uma feição de um tipo para outra depois de criado. É melhor você apagar e fazer de novo. Então prestem atenção para vocês não criarem a feição da maneira errada. Nesse caso, a estrada eu vou representar como linha. Codificação a mesma, SRC mesmo. O nome do campo a gente volta na mesma questão. Vou chamar o campo de nome, tipo de texto, comprimento 80. E vou remover o campo ID para evitar um campo desnecessário. Clique em OK, que a GIS vai perguntar onde eu quero salvar. Como eu já criei um arquivo antes, ele já vai me direcionar para a mesma pasta. E eu só adiciono o nome da camada e clico em salvar. Já criou aqui, o ícone já muda, porque agora ele está representando uma estrada, então ele aparece como uma linha. Para mim adicionar a informação, o processo é o mesmo. Coloque em edição, vem em adicionar feição, percebam que mudou o ícone. Como é uma linha, ele é representado agora por um vetor, não mais por um polígono, mas é a mesma ferramenta. Clique em adicionar feição e vou repetindo o mesmo processo, clicando
vértice a vértice e desenhando, representando a rodovia aqui com uma linha. Aí a questão de representar, mas ela tem uma largura suficiente para você representá-la como um polígono. Sim, depende da escala de trabalho que você estiver fazendo. Você pode representar a estrada como uma linha ou como um polígono. Nome, estrada. Ok, apareceu. Ela está em azul, pode confundir com um rio, né? Então vamos alterar a cor para um marrom, no caso. Vou botar um como chamativa, aplicar, ok. E agora a gente vai salvá-la, clicando no sketch e tirar a edição. Vamos criar agora um ponto só para a gente poder reforçar mais uma vez o processo. Então a gente pode escolher aqui um local que pode representar uma nascente, por exemplo. Então a gente vai criar aqui shapefile, processo mesmo, tipo ponto, nome, unidade de texto 80, adicionar, remover campo. Esses campos você pode adicionar quantos campos você quiser. Se o arquivo que você está criando depende de várias informações, você pode criar um campo nome, por exemplo. Você pode criar um campo de um outro valor qualquer, né? Classe, por exemplo, aí você dá uma classe para essa informação e por aí vai. Você cria vários campos, vai adicionando aqui. Quando você clica em OK, novamente pede para salvar. Nesse caso a gente vai representar hipoteticamente uma nascente. Então nomeamos como o arquivo chama-se nascente. Perceba que o nome que a gente dá para o arquivo, que aparece aqui, ó, já apareceu a estrada e a nascente, é o nome que aparece aqui na camada. Mas não necessariamente é o nome que a gente vai colocar aqui dentro. A informação que a gente vai colocar, por exemplo, nascente eu posso criar várias, então eu posso chamar de nascente 1, 2, 3, posso chamar de olho d'água, nascente tal. Então a informação que eu vou botar aqui na tabela de atributo não necessariamente vai ser igual ao nome da camada. Isso eu estou falando de QGIS de maneira geral, né? Eu falo muita coisa às vezes aqui sobre o cadastro ambiental rural, é um caso à parte. A nomeação dos arquivos relacionado ao cadastro ambiental rural é um processo totalmente à parte, que depende do sistema que vai receber essas informações, que exige um parâmetro de nomenclatura. Mas quando você trabalha no QGIS, num projeto particular seu, você tem a liberdade para chamar os campos, dar o nome aos campos da forma que você bem entender. Então, nascente, vamos clicar aqui em adicionar, já mudou de novo a feição, né? Então agora já é um ícone com 3 pontos e o sinalzinho de adicionar. Então vou clicar aqui, já aparece aqui, ó, nome, vou chamar de nascente, e classe eu posso botar, sei lá, inventei uma classe aqui, classe A1, né, hipoteticamente. Eu posso criar outra aqui, vamos aqui, aparentemente tem outra nascente por aqui. Aí ele já memoriza o que eu informei na outra, já traz para cá as informações. Eu posso chamar isso aqui de nascente e dar uma classe para ela, A2, por exemplo. E aí na tabela de atributos, na hora que eu abrir a tabela de atributos da camada nascente, vai aparecer aqui quantas feições tiver, vai ser o número de linhas. Se eu adicionar 10 feições, vão ter 10 linhas, e cada linha vai ter a sua informação, que pode ser igual ou pode ser diferente da outra. Não tem uma obrigação de você seguir um padrão falando de QGIS. Você tem liberdade para trabalhar com a nomenclatura dos seus arquivos normalmente. Outra questão importante que não preciso clicar em salvar antes de alternar. Se eu clicar diretamente em alternar, ele já vai pedir para mim gravar as informações. Isso é importante, ó. Se eu salvar e clicar, ele vai salvar primeiro e depois vai tirar da edição. Se eu clicar diretamente em alternar a edição, ele pergunta se eu quero salvar as mudanças que eu fiz, ou seja, adicionei 2 vértices, então eu vou gravar. Mas eu ainda prefiro salvar e tirar a edição, é mais seguro para evitar que ocorra algum tipo de travamento. Então a gente criou aqui os 3 tipos de feição: uma feição tipo linha, feição tipo polígono e uma feição tipo ponto para o QGIS.
nesse processo aqui. Essas são as informações básicas da criação de um arquivo shape. Lembrando, quando você cria ele e salva numa pasta, todos os arquivos relacionados àquela feição, eles são salvos na mesma pasta com o mesmo nome, apenas a extensão diferente. Não se deve mover ou editar esses arquivos enquanto eles estão sendo editados ou acessados sequer pelo QGIS. Eles estão aqui na aba camadas. Não é interessante você mover eles, que você pode conseguir editar algum e outro não. Isso pode corromper os arquivos. Então, enquanto você está trabalhando, mantenha eles salvos aqui sem edição. Se você acabou de fazer um projeto, tal, você pode editá-los da forma que quiser. Outra informação importante: as cores que eu mudei aqui não ficam armazenadas aqui. Eu escolhi a cor laranja para a estrada e amarela para a propriedade. Essa pasta não contém essa informação. Essa informação está salva dentro do projeto do QGIS, que você pode salvar ou não. Então, quando eu abrir um arquivo qualquer, eu vou adicionar de novo aqui a mesma área total. Vou pegar o arquivo shape e vou arrastar para dentro do QGIS. Ele já vem com a cor aleatória. Ele não está salvo aqui no próprio arquivo a cor que você delimitou. Porque seria um arquivo desnecessário a mais para o QGIS estar memorizando. Outra questão, se eu adiciono um arquivo ao QGIS e eu quero removê-lo, eu posso selecioná-lo, clicar com o botão direito e remover, ou simplesmente clicar aqui no atalho e remover. Outra questão também é a ordem que eles aparecem, como já falei, o que é maior é ideal ficar por baixo, porque eles aparecem, o que estão por cima aparecem primeiro. Então, se eu jogar a imagem para cima, eu vou cobrir todos os outros arquivos. Então, sempre arrastem, e é literalmente arrastar, é clicar, segurar e arrastar para baixo, os arquivos maiores para baixo, os menores para cima, para facilitar a organização. Agora a gente criou esses arquivos e eu não quero perder as cores. Por mais que as informações vetoriais já estão devidamente salvas e guardadas dentro dessa pasta com os arquivos shape, eu quero manter essa configuração de cores para quando eu abrir o QGIS novamente, eu não quero perder essas configurações. Então eu vou em projeto, salvar. De preferência eu vou salvar dentro da mesma pasta. Eu posso chamá-lo de projeto aula 4, por exemplo, e salvar. Agora eu posso fechar o QGIS, olha só. Aí vai me pedir se eu quero gravar o projeto, porque eu dei zoom aqui e tal, então eu vou optar por gravar o projeto. E na hora que eu venho aqui na pasta da aula 4, o projeto está aqui. Ele criou o projeto e já criou um backup do projeto. Então, se eu abrir aqui o projeto, ele já vai carregar tudo. Então, nós temos aqui já o projeto carregado com as configurações de cores. E, inclusive, no mesmo zoom, na mesma localização, ele grava todas as informações. Até onde a imagem estava posicionada, todas as informações que são relacionadas ao projeto ficam gravadas nesse arquivo e não as informações relacionadas aos arquivos em si. Por exemplo, essa imagem, bloco 9 Colatina, ela está salva em outra pasta totalmente diferente, assim como o arquivo limite municipal. Mas o QGIS, quando eu salvo o projeto, no meu computador ele vai lembrar esse caminho e vai juntar todos esses arquivos e vai trazer para mim. Se eu mudar qualquer desses arquivos de pasta, apagar eles na pasta e colar eles em outra pasta diferente, na hora que eu abrir, ele vai identificar, não localizei esse arquivo, me diga onde esse arquivo está. Você tem a opção de apontar onde o arquivo que ele não está localizando está. Mas evite fazer esse tipo de coisa, mantenha os arquivos de preferência sempre nas mesmas pastas, mesmo que eles estejam em pastas diferentes, como está o limite municipal e os arquivos da propriedade. Quando você salva o projeto, ele vai lembrar onde está cada um desses arquivos. Mas os arquivos propriamente dito do seu projeto, que é o limite municipal, eu uso para todos. Mas esses arquivos aqui, eu criei especificamente para esse, então é importante que eles sejam mantidos na mesma pasta. Então, vou fazer um exemplo aqui, novo, projeto novo. Vou gravar o projeto novamente. E vou abrir os arquivos aqui, diretamente aqui no QGIS. Então, venho projeto,
adicionar arquivo shape, né, que eu venho por aqui, venho buscar. Esse procedimento eu já expliquei no vídeo anterior. Então tem aqui nascente, estradeira total. Ele já está filtrado aqui, ele só me mostra a extensão shapefile, porque eu só posso abrir pela shapefile. Então seleciono as três simultaneamente, clico em abrir e abrir. Ele abre com as cores todas aleatórias, a ordem aleatória. Então o que mantém a informação das cores, da posição, é esse arquivo aqui. Esses arquivos aqui mantêm apenas os dados cadastrais, vetoriais e de projeção. Bom, essa é a aula de hoje. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aí no canal, como já falei, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Já vou tentar carregar uma próxima aula em breve para vocês poderem dar seguimento ao estudo relacionado ao QGIS. Muito obrigado e até a próxima.